Prezados amigos, amigas, muitíssimo boa noite. É um prazer novamente estar aqui com todos vocês. Lembrando que essa aula é complemento da aula do sábado passado, a qual nós estávamos abordando algumas petições, as quais vocês utilizarão no seu dia a dia como perito e como perita. E esta aula, conforme prometido, sim, é um complemento das petições que ficaram faltando, assim como também quero abordar com você o laudo, tá bom, gente? E também, meus caros amigos, o parecer técnico. É uma aula um pouco mais curta, mas sempre com bastante conteúdo para cada um de vocês. Lembrando, pessoal, que essa aula está sendo gravada, tá bom? Eu estou deixando disponível para vocês nesse sábado, a partir das 8 horas da noite, que é normalmente o nosso horário sempre de bate-papo e de conversa. Então, claro que eu deixei desativado aqui os comentários para que você possa concentrar, assim, fixamente nesta aula que eu sei que sempre traz muito conteúdo e conhecimento a todos vocês. Pessoal, nós vimos na aula passada que sábado passado, que a petição é um instrumento de comunicação do perito para com o juiz. É um instrumento de forma, a forma que ele tem de se comunicar com o poder judiciário. Então é muito importante que vocês sigam as petições que nós aqui mostramos, que está disponível em sua plataforma Hotmart, lá no módulo número 13, materiais. É importante também que você assista a aula, conheça o curso por dentro, que está disponível aqui, aqui no canal do YouTube, para que você possa saber realmente onde está cada material dentro da plataforma Hotmart. Então, todos os materiais que nós aqui apresentamos está dentro da sua plataforma. Então, vejam isso com muito carinho e também com muita atenção. Combinado? A petição, como eu digo, ela tem alguns requisitos. Todas as petições, ela tem forma, ela tem uma estrutura a qual deverá ser seguida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu posso acrescentar, professor, de mais informações? Repito, pessoal, tudo, absolutamente tudo o que aconteça com você, com as partes, com o documento, com a assinatura, com o processo, você sempre coloque em petição e informe o juiz. Se a parte entrou em contato com você, se ela não cumpriu o prometido, se ela quis, marcar com você um horário fora, tudo você informa dentro, meus caros amigos, do processo, através de petição. Muitas vezes o aluno fala assim, professor, eu marquei uma coleta e a parte não compareceu. O que eu faço? Apresento uma petição informando que marcou a primeira coleta, a parte não compareceu, vamos marcar uma segunda coleta. Se ela não comparecer, eu vou trabalhar com aquilo que tem no próprio processo. Simples assim. Então, tudo você informa para o juiz. Quem que o perito deve direcionar a sua energia e quem é, entre aspas, o nosso chefe? É o juiz, pessoal. O que o advogado fala, pouco importa. O que a parte fala, pouco importa. É eu e o juiz. Claro, o intermediário aqui, muitas vezes, é o diretor do cartório, aquele que a gente liga, conversa, fala. Então, não esquentam, pessoal. Assim, uma coisa que o pessoal, eu fui impugnado, professor. A parte me impugnou, a parte me questionou, a parte isso. Gente, isso faz parte do processo. Ninguém está atacando a sua pessoa. Sempre ataque o processo em si. E reitero, já questionando, gente, alguns vídeos que tem na internet de outras profissionais aqui, para atacar a pessoa, para atacar o profissional. Não, gente. Nós não atacamos pessoas, nós atacamos o processo e o procedimento, tá? Vou fazer uma impugnação de um laudo, o que eu vou abordar? O que faltou naquele laudo e não atacar a pessoa do perito. Então não entro nessa vibe aí, gente, que toda semana eu recebo, né, enfim, sou inscrito na maioria dos canais dos nossos concorrentes e eu vejo algumas situações do pessoal defendendo isso. Queima o filme, pessoal. Quanto menos inimigos você tiver no mundo, melhor, sem dúvida nenhuma. Vamos lá? A petição que eu vou pegar aqui para vocês é um modelo de coleta virtual. Professor, eu vi que o senhor colocou que essas petições foram feitas pelo professor Rodrigo, claro, qual meu irmão, parabenizo mais uma vez. Eu posso abreviar, professor, ao invés de colocar excelentíssimo, eu posso colocar, por exemplo, desta maneira, excelentíssimo? Pode, gente, tá? Eu vi uns modelos, professor, tal, pode, não há problema nenhum. Eu posso colocar também que eu vejo algumas pessoas defendendo, né? Ao juiz de direito, por exemplo, décima vara civil da comarca
de São Paulo. Gente, você pode fazer isso? Não é usual, mas tem quem defende. Errado também não está. Mas nós sempre adotamos a regrinha básica, né, pessoal? Aquela regrinha que aqui nós colocamos desde o início, né, meus queridos amigos? Que é você colocar de forma completa, como aqui está. Tá bom? Melhor assim. Número do processo, professor. Antigamente esse espaço que tinha da petição era para o juiz escrever, né, professor, alguma coisa. Hoje não tem mais, professor, porque mesmo assim a gente deixa esse espaço. É uma praxe. Se você quiser deixar tudo junto assim, pessoal, também não há problema nenhum, tá? Só que não é usual. Então, por isso que nós sugestionamos que você deixe um espacinho aqui, entendeu? Pode ser 5 ou 6 espaços, não tem problema nenhum, tá? Bom, lembrando que esse aqui é um modelo de coleta virtual. Muito bem. Sempre coloque seu nome completo, tá bom? Perito ou perita, enfim. E aqui nós sempre já começamos a fundamentar em conformidade com o princípio do amplo acesso à justiça, economia, eficiência, instrumentalidade das formas e celeridade processual. Que tudo isso, a base legal está aqui. O que eu quero, pessoal, com acesso à justiça, com economia processual, com eficiência, instrumentalidade das formas e celeridade processual, que seja feita a coleta virtual. Porque, queridos, mesmo antes da pandemia, nós já utilizávamos a coleta virtual. E eu fui, ó, gente, eu posso falar isso, daqui vocês podem pesquisar. Eu fui o professor mais atacado na internet de pessoas que falavam, isso não existe, coleta virtual, como é que faz as provas? Tem galera que até usa, né, um termo penal, que se utiliza muito, né, no âmbito grafotécnico, né? Então, como é que vai fazer? Não, meu filho, a assinatura vai ser feita ao vivo. E tudo aquilo que está sendo feito será registrado naquele momento, será encaminhado pelo correio para mim. Não há nenhum prejuízo das provas, em nenhum momento. Haja vista que mais de 90% dos processos, que para nós, as assinaturas que estão no processo já são suficientes para análise daquela assinatura. Eu não preciso de outras assinaturas, mas a gente faz a coleta, a gente pega a assinatura para a gente ter mais parâmetros e para evitar a impugnação. E principalmente a coleta. É para você analisar a pessoa, tá certo? Lembra o curso de grafologia, não grafotécnica. Grafologia que nós temos? O que funciona nesse curso, gente, de grafologia? Nós analisamos a assinatura e a personalidade da pessoa, e juntamente com a expressão facial. Curso muito bom, está disponível na plataforma para vocês. Então você vê que aquela assinatura muitas vezes não condiz com aquela pessoa. Então a gente faz a coleta exatamente por isso. Se eu fosse você, eu faria esse curso, viu, pessoal? É muito bom, tá? Bom, aí é claro, coloco toda a base legal e dizendo que para agendar a coleta do material gráfico por meio de videoconferência, tá? Posso grifar, posso deixar em negrito, professor, e grifar? Pode, não tem problema nenhum, gente. Claro que você já marcou o dia, a hora. Outra coisa, professor, eu posso marcar isso aqui no final de semana? Outra coisa que também o pessoal fala e nem advogado é, né? Muito engraçado isso. Só pode ser marcada a coleta durante o prazo dos atos processuais, né? Ô, meu querido amigo, minha querida amiga, ô, cara pintada, escreva uma coisa. Ato processual é aquele relativamente feito pelos servidores do fórum. Nós, peritos, muitas vezes não temos que fazer uma perícia fora do horário. Vou dar um exemplo. Imagine você uma perícia que tem que ser feita no lugar, mas esse lugar é uma casa noturna e só abre às 10 horas da noite. Como é que eu vou fazer no horário comercial, se não tem ninguém? Então, já caiu por terra também esse argumento, mas o pessoal adora dar aquela cutucadinha nesse professor, né? Mas se você quiser marcar aqui num sábado, um domingo, num feriado, se você quiser marcar aqui à noite, não há problema nenhum, pessoal, tá bom? A pessoa trabalha o dia inteiro, só tem a noite. Não posso marcar à noite? Pode marcar, gente, sem problema nenhum. Devendo ser intimadas as partes para efeito 474, tá certo? Inclusive comparecimento do periciando munido do documento com foto. Posso colocar aqui, professor, documento com foto? Pode. E por quê? Documento com foto. Professor, por que que eu, né? Por que que eu peço esse documento? Para que outra pessoa não se passe por aquela, certo? Então, claro que você vai crachar mesmo, pessoal. E se for irmão gêmeo, não tem como você saber, né? Enfim, é focinho de um cara do outro,
mas claro que tudo isso você fez a tua parte, você se assegurou. A parte cometeu um crime, logo você poderá também se defender caso isso aconteça, tá? Bom, e além disso, o expert, que somos nós, adota todas as medidas de segurança para garantir a idoneidade da prova e a confirmação de que as folhas próprias, onde são coletados os materiais gráficos durante a videoconferência, correspondem efetivamente àquelas posteriormente enviadas pelo correio, seguindo os seguintes procedimentos. Detalhe, gente, este material está disponível na plataforma Hotmart para vocês, tá? Então, se aquele material que está disponível para vocês, que o tio Rodrigo fez, você manda para o periciando, manda para o advogado e até mesmo você pode juntar no processo. Porque já aconteceu assim, eu mandei para o advogado e o advogado não compareceu e a parte estava sem as folhas de assinatura. O que nós orientamos? Manda para o advogado, manda para o periciando o e-mail dele e também junte no processo. Então você pode pegar aquelas folhas de coleta e pede para juntar no processo. Não há problema nenhum. Se a parte não apareceu com as folhas, a culpada foi ela, não foi você. Bom, mas aqui nós estamos falando, gente, a garantia, tá certo? De que realmente a coleta foi feita. Primeiro, a identificação do periciando através de documentos pessoais. Perfeito? Esse é o primeiro ponto. E eu posso até pedir para que aquele documento que está sendo assinado, que seja transformado em PDF e que seja assinado pelo periciando através do gov.br. Posso fazer isso também. Tá? Se você vê que, evidentemente, a pessoa tem condição de fazer isso. Porque muitas vezes, pessoal, a pessoa é tão humilde, é tão simples, que ela nem sabe o que é assinatura pelo gov.br. Queridos, lembrando que a assinatura gov.br não serve para o perito mandar as petições, mas o periciando para poder atestar aquele documento que ele acabou de assinar. Tá? Posicionamento da câmera de modo que a pessoa possa aferir que seja de fato o próprio periciando que fornece o material. Gente, a câmera que nós falamos é um celular, tá certo? É um puro celular. Ou seja, pode ficar uma outra pessoa segurando o celular e o periciando lá fazendo as assinaturas do jeito que você fez. Lembrando que essa aula completa de fazer a coleta está disponível também na plataforma Hotmart para você, tá? Professor, se o advogado não compareceu, sem problema nenhum. O que importa para mim é o periciando, pessoal. Certo? Se o advogado não apareceu ninguém, mas me apareceu periciando, é o que me basta. Tá? Não vou colher a assinatura do advogado, ensino periciando. Possibilidade de acompanhamento do ato em tempo real das partes, advogados, assistentes e até mesmo juízes, se assim desejarem. Nós informamos todo mundo. Se no momento da coleta o assistente técnico, as partes ou os advogados quiserem comparecer, não há problema nenhum, pessoal. Tá? Ninguém pode ficar te perguntando, por que você está fazendo isso? Se alguém te perguntar isso durante a coleta, o que você faz? Doutora, qualquer informação, qualquer quesito, qualquer pergunta, faça nos autos, que lá eu responderei. Aqui esse ato sou eu que conduzo, por favor, é da minha forma. Por que não colhe mais assinatura? Por que não colhe menos? Quando você fizer a tua coleta, você vai do seu jeito. Esse aqui é o meu jeito. Gente, não tem problema nenhum você dar uma patada no povo, entendeu? Com classe. Tem povo que é folgado e merece patada. Gravação do procedimento. Permanecer no arquivo digital à disposição do juiz, em caso de eventuais dúvidas. Eu posso printar, professor, esta coleta, imagens, printar parte das imagens e juntar no laudo? Pode, sem problema nenhum. Bom, envio ao perito judicial o material colhido, de forma digitalizada também e através de e-mail. Se chegar algo diferente para você, ou se não chegar nada dentro do envelope, você abre o envelope gravando. Entendeu? Não chegou nada para mim. E informa o juiz. Certo? Pode acontecer isso? Lógico. Né? Pronto encaminhamento das vias originais do material gráfico colhido ao escritório do perito. Escritório, casa. Colocamos escritório aqui, mas pode ser casa, tá, gente? Para que sejam posteriormente conferidos e autenticados pela perícia, com base na gravação do procedimento realizado, evitando-se assim eventuais tentativas de fraudes e adulterações. E se chegar algum documento que não seja aqueles que foram feitos naquele momento, é lógico que será descartado pelo perito. Bom, e por fim requer que as partes sejam intimadas para a ciência e comparecimento da coleta. Professor, onde eles podem fazer essa coleta? Professor, gente, eles podem fazer na casa deles. Se eles quiserem no fórum, eles podem. Eles podem estar numa lanchonete, onde eles quiserem. Tá bom? Para mim, pouco importa onde o cidadão esteja.
tá bom? Por meio de videoconferência, agendar para o dia tal, hora tal, e para que no prazo de 5 dias decline os respectivos e-mails para quais serão enviadas informações, dado acesso e materiais para coleta. Então, normalmente o advogado apresenta os e-mails e os contatos, tá? Coloca aqui o local que você está, a data que você está peticionando, o teu nome e o teu CPF. Então, esta é a primeira petição de coleta, pessoal. A primeira petição que eu te apresentei aqui de coleta de forma virtual. Lembrando, meus caros amigos, que a coleta, repito, ela pode ser presencial, ela pode ser online, ela pode ser híbrida, você pode fazer uma presencial, uma online. Você pode fazer uma segunda, uma terceira coleta, caso assim você deseja, tá? Fica a teu critério. É assim. Claro, o ideal é apenas uma, online, já que recebe material, faz o laudo, entrega e está tudo certo. Tá bom? Mas estou dizendo várias situações que você poderá pleitear. Agora, a segunda petição que nós vamos apresentar aqui, gente, normalmente nós apresentamos quando nós somos chamados como assistentes técnicos. O que é o assistente técnico, professor? É aquele chamado pelo autor ou pelo réu que vai fazer um parecer técnico, muitas vezes impugnando ou questionando aquele laudo pericial que foi apresentado pelo perito. Perito é aquele que é nomeado pelo juiz. Assistente técnico é aquele que é nomeado, chamado, na verdade, pelo autor ou pelo réu. O parecer técnico, ele pode ser apresentado antes do laudo, se assim você quiser. Muitas vezes a pessoa vai entrar com a petição inicial, com o processo, e ela já quer juntar um parecer, sem problema nenhum, tá? Ou pode ser depois também do laudo, tá? Para questionar. E muitas vezes nós somos chamados também, pessoal, para apresentar apenas os quesitos. Então é assim, o autor ou réu ou seus advogados nos chamam e falam o seguinte: nós temos um processo no qual já foi nomeado um perito e já nomeado o perito e eu preciso apresentar um assistente técnico. E estou convidando você para isso. Quanto que você me cobra? Tanto. Em média lá, 3.500, tal. Aquela coisa toda. E aí a pessoa fala, tá bom, a primeira coisa que eu preciso te apresentar é o seu currículo e os quesitos. Aí você vai pedir para que te mandem um processo em PDF para você saber o que lida e aí você vai fazer algumas perguntas para que o perito responda no seu laudo. Então essa próxima petição é exatamente a juntada dos quesitos que a parte, o advogado, vai apresentar, mas conforme a tua orientação, tá? Então vamos lá. Bom, a estrutura é sempre a mesma, né, gente? O endereçamento aqui do nobre juiz, tá certo? Professor, sempre deixa em negrito? Sempre, tá? Coloca lá o número do processo, tudo certinho, bonitinho e tal. Bom, nome da parte, pode ser aqui o autor, pode ser o réu, aquela coisa toda, tá? Ele pode apresentar apenas os quesitos sem o nome do perito, sem o nome do assistente, perdão. Eu quero apresentar, eu só quero contratar você para você fazer os quesitos para mim. Quanto você me cobra? Depende do processo, né, gente? 500, R$ 1.000, 1.500, depende do processo. Só quero que você me faça os quesitos, que são as perguntas. Não quero que você faça um parecer. E é como se eu fosse juntar aqui os quesitos. Tudo bem, você faz as perguntas, que são os quesitos, e manda por e-mail para a pessoa. E ela que junte no processo. A vantagem de ser assistente técnico é que você não precisa juntar petição no processo. Quem junta são as partes. Tá? Bom, aí são várias perguntas aqui, que são exemplos, tá, gente? Não são sempre todas essas. Nós colocamos aqui 24 indagações que você poderá incluir, deixar, depende do caso, não é? Primeiro aqui, né? As assinaturas lançadas no documento de folhas tal, né, página tal do processo, provieram, né, do punho do requerente, quer dizer, foi a própria pessoa que fez aquilo, sim ou não? Aí o perito que vai responder. Sim, por isso, isso e isso. Não, por isso, isso e isso. Tá? E aí vamos na sequência. Gente, lembrando que como assistente técnico, você está, entre aspas, protegendo uma das partes. Sempre com ética, sempre com transparência. Mas o que eu quero chamar a atenção, pessoal, veja se esta pergunta que você está fazendo, a resposta você sabe, meu caro. Veja se esta resposta é interessante para o seu cliente. Por exemplo, se você tem absoluta certeza que o cidadão, vamos lá,
não fez aquela assinatura mesmo, e você foi contratado para poder realmente ratificar isso, aí, claro que você pode até melhorar essa pergunta. Exemplo, as assinaturas lançadas, os documentos foram do punho do requerente? Aí você pode mudar. Como é que eu posso alterar essa pergunta? Já induzindo o perito à resposta. As, né, supostas. Eu vou deixar em negrito para chamar atenção, tá, gente? Supostas. Assinaturas falsificadas. Porque eu quero que ela seja considerada como falsificada. Por isso que eu estou colocando isso. Certo? Nos autos, né, proveniente do punho do requerente, né, o que está claro que não foram conforme parâmetros já apresentados. Veja, aqui eu faço uma pergunta ao perito que é extremamente, assim, é uma encruzilhada para ele. Porque eu já estou falando que ela é falsificada, já começo por aí, e o que está claro, né, gente, que é realmente falsificada, conforme os parâmetros já apresentados neste processo, conforme alegações, né? Conforme alegações da defesa. Professor, eu tenho dificuldade de escrever, professor. O senhor é advogado, né, professor? Perito já há muitos anos, professor. Então, professor, é fácil. Eu tenho dificuldade, professor. Então, vou dar uma técnica para você. Vou te ajudar. Eu vou abrir uma outra tela aqui, gente. Olha, vamos utilizar a inteligência artificial, gente bonita? Prazer. Esse aqui é o Gemini do Google, que é a inteligência artificial do Google. Mas se você quiser o chat GPT, aí tem cada um na sua, tá certo? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar, por exemplo, esta mesma pergunta que eu peguei aqui. Vou copiar e vou voltar aqui à inteligência artificial. E eu vou escrever aqui, ó. Melhore o seguinte texto da pergunta. Faço 2 pontos e copio a pergunta que eu fiz ali, entendeu? Então, o que eu estou pedindo para a inteligência artificial? Melhorar o meu texto. E mando bala. Vamos ver o que ele vai falar para nós aqui. Certo? As assinaturas lançadas no documento de folha dos autos atribuídos ao requerente não correspondem aos padrões estabelecidos do processo, conforme alegado à defesa. Aí ele me dá aqui várias hipóteses. Essa aqui eu não achei muito interessante, tá certo? As assinaturas constantes do processo dos autos, supostamente pertencentes ao requerente, foram falsificadas e não condizem com os padrões grafotécnicos, por ele apresentados anteriormente, conforme alegações de defesa. Gostei dessa daqui. Porém, o que eu posso fazer? Eu tenho que fazer uma pergunta. Então, pego aqui um exemplo, tá, gente? Aí eu volto lá nos meus quesitos e fazer um exemplo aqui. Vou colocar aqui o pergunta 1. Documentos de folha, supostamente, foram falsificados, não condizem com padrões, por ele apresentado anteriormente, conforme alegações de defesa. Confere o perito essa informação? Eu tenho que fazer uma pergunta a ele, certo? Que o quesito é uma pergunta. Vamos voltar lá para a inteligência artificial? Vamos ver o que ele falou mais. As assinaturas encontradas no documento dos autos atribuídos ao requerente divergem significativamente das assinaturas autênticas apresentadas anteriormente, corroborando as ligações. Olha que lindo, gente. Também posso aproveitar essa mesma. O nobre perito confirma esta afirmação. Então, aqui, ó. Exemplo completo. Olha como a inteligência artificial coloca para nós aqui. Então, você que tem dificuldade de escrita, pessoal, você pode utilizar dessa maneira. Tá? Leire, eu posso usar isso daqui para qualquer tipo de texto? Pode. Você pode até pegar aquela primeira petição que eu já trabalhei com vocês aqui, certo? Aqui um exemplo. E eu posso fazer o que aqui? Novamente, eu pego esse texto, um exemplo, está bem completo, mas você quer deixar ele mais técnico, um exemplo? Vem aqui, volta aqui, ó. Melhore o seguinte texto. 2 pontos, e eu coloco o que eu copiei lá da petição 1. Vamos ver o que ele vai falar para nós aqui, ó. Pronto, me dá várias situações. É você ler e ver aquilo que se enquadra melhor para você.
Para isso, olha que bonitinho aqui, ó. Tá vendo, gente? Um exemplo completo ele colocou para mim aqui, ó. Posso utilizar. Então, eu quero chamar a tua atenção, gente. Você que tem dificuldade, né? Eu até pensei, né? Vou colocar o nome desta aula aqui, petições e para você que tem dificuldade, o que fazer, tá bom? Eu acabei de mudar o nome desta aula aqui, que eu nem postei ainda, mas eu vou postar aqui para vocês. Então, vocês podem se utilizar da inteligência artificial se você tem alguma dificuldade. E o legal é que você pode especificar, tá bom? Por exemplo, vamos fazer um trabalho juntos? Quero fazer um quesito, por exemplo, né? Fazer um quesito para um processo que envolve a assinatura manuscrita, a qual é falsificada. Olha o que ele faz para nós aqui. Tá sem ideia? Alguma coisa? Pronto. Ó. Ele vai colocando aqui para vocês. Olha um exemplo de quesito. Ó. Considerando os documentos acostados no processo, em especial, né, se coloca o nome do documento, nota promissória, cheque, contrato, enfim, solicita-se ao perito que, mediante exame grafotécnico comparativo, responda se a assinatura no referido documento atribuída ao periciando é autêntica ou se apresenta indícios de falsificação. Para tanto, o perito deverá analisar as seguintes características gráficas. Aí você pede, né? Ataque, remate, aí você pega a tabela do tio Rodrigo e coloca aqui, tá? E etc, etc, etc. Olha que lindo. E aí ele vai colocando aqui ó, vários tipos de mais quesitos para vocês aqui. Então, gente, vamos usar a internet de forma inteligente. É o que eu estou ensinando vocês. Tem formas técnicas que a gente utiliza, mas utilizamos isso que, a meu ver, gente, é uma belíssima forma de você realmente melhorar ainda mais o seu texto. Tá bom? Nenhuma outra escola explica isso, tá? Só nós aqui da JUS. Bom, na mesma linha. Então aqui você escolhe, tá bom? Se você quer esse primeiro aqui, tá certo, gente? Que vou deixar em azul, aí você escolhe, tá? Se você só quer o vermelhinho, deixei, falei que ela azul, tem que ficar azul. Então, por favor, fique azul. Tá bom? Aqui. E aí, gente, você vai lendo quesito por quesito, pergunta por pergunta, e veja se adapta. E você, gente, faz o quê? Adeque esta frase para o teu processo. Vamos lá. Aqui vem o item 2. Com base no material fornecido para a realização da presente perícia grafotécnica pelo requerente, a gente está pedindo, a assinatura a ele atribuída nos documentos é falsa. Gente, se você está alegando que ela é falsa, então você tem que melhorar um pouquinho esse texto. Como eu já fiz a falsa em cima, eu vou pôr uma verdadeira aqui, tá bom? Então, já que ela é verdadeira, é isso aí. Então, o que eu vou colocar aqui, ó? Com base no material fornecido da presente perícia, aqui, ó, a qual deixa claro que a assinatura padrão e a questionada realmente foram feitas pela mesma pessoa. Certo? Quer dizer, eu estou induzindo o perito a ele confirmar comigo. Eu posso colocar aqui, professor, conforme folhas tal? Conforme documentos folha tal? Né? Folhas 15 e 16, por exemplo, tá? Pode. Mas veja, eu posso melhorar ainda mais esse texto. Repito, se você tem dificuldade em fazer isso, utilize-se da inteligência artificial. Tá bom? Até pegar a prática, a malícia da coisa no bom sentido. Tá bom? Essa é a ideia. Bom, e aí, claro, nós colocamos aqui, gente, algumas perguntas e você vê se você vai se adaptando. Professor, eu preciso colocar muitos quesitos, professor? Sim ou não? Gente, via de regra, os melhores quesitos são aqueles que você sabe qual que é a resposta e que seja uma resposta favorável a você. Eu já fiz quesitos com apenas 2 perguntas ao perito, que era o que me restava ali. Quer dizer, eu sabia que se eu fizesse mais perguntas, talvez entraria em contradição às minhas alegações. Então, o que eu sugiro? Você viu o processo, viu que realmente aquela assinatura não foi feita por aquela pessoa, e só existem ali 1 ou 2 detalhes daquela assinatura que você pode se apegar. Se apega apenas a esses 2 detalhes. Não vai se apegar em pontos que são praticamente contrários à sua tese. Para bom entendedor,
meia palavra basta, tá bom? Bom, aí segue todas as perguntas, né, gente? E, obviamente, se você quiser melhorar esse texto aqui também, tá perfeito. Aqui é um belíssimo arroz e feijão, mas a pessoa pode, não, eu quero já induzir o perito de uma forma sutil, de uma forma técnica, não é? Então você pode colocar aqui, falar que realmente a assinatura é dele ou não, alguma coisa, tá? Professor, pois não. O advogado que apresenta isso, tá? O que é o F? Gente, OAB, por exemplo, é SP, é a unidade da federação, tá bom? OAB Rio de Janeiro, OAB Minas, OAB Ceará, tá? E assistente técnico, seu CPF. Se você quiser assinar, tudo bem. Se você não quiser assinar, não há problema nenhum, tá? Essa aqui é a petição de quesitos, pessoal. Bacana, né? E aí, tudo bem? Podemos seguir o barquinho? Tá tudo em paz? Tudo tranquilo? Professor, entreguei o meu laudo. Tá tudo certo, já recebi os meus honorários, tá tudo de acordo, professor. O que eu faço? Então você faz isso aqui, ó. Uma outra petição. Atestado de conformidade técnica, que, repito, foi criação dele, do meu irmãozinho tio Rodrigo, qual parabenizo mais uma vez. Isso aqui, gente, nada mais é do que o que é o atestado de conformidade técnica. Foi até engraçado, pessoal, que isso foi feito por uma professora aqui da internet, e é uma coisa tão comum, né, no direito, né, enfim, perguntaram, aí, obviamente, que a pessoa foi o cara de paisagem, não estuda, né, e ainda critica quem faz, né, depois, né. Pessoal, cuidado com esse povo aí, tá? Seguinte, galera, o atestado de conformidade técnica é um documento que o juiz vai disponibilizar para você, dizendo que você cumpriu todos os requisitos adequados. Vou ver até se eu acho aqui um meu aqui para te mostrar. Todos os requisitos adequados, né, para que você realmente possa ter acesso àquele referido processo, tá? Que você respeitou tudo certinho, aquela coisa toda, tal. Ou seja, se você respeitou prazo, isso, gente, é uma belíssima maneira de você fazer o quê, meus caros amigos e amigas? De você mostrar para o juiz para os outros juízes que você respeitou aquilo de forma correta, de forma clara. Pessoal, deixa eu só ver se eu acho aqui um processo, não estava no script, mas eu adoro, tá certo, gente? Colocar aqui no script a coisa. Vamos ver se está disponível para te mostrar. Mas isso, gente. Mas é um pedido simples, essa petição que a gente faz, e o juiz, ele acaba deferindo a nós, tá? Ele acaba deferindo a nós. Aqui está a base legal, tá? Artigo 156 do CPC. Perfeito? Então é muito legal, bacana. Peçam sempre, todos os seus processos, peçam, pessoal. Por quê? Porque isso é uma carta de apresentação a qualquer outro juiz. É muito legal, tá? Vamos seguir? Vamos lá, professor. Tem mais 2 documentos que eu separei aqui para vocês, tá bom, gente? O laudo e também o parecer. Deixa eu começar então com o laudo. Aqui. O laudo, gente, o laudo, repito, é um modelo que está disponível para vocês, está no Word. É um modelo, gente, 40 páginas. Esse modelo é um parâmetro. Vocês podem utilizá-lo ou não. Vocês podem aumentá-lo, podem diminuí-lo. Sabe aquela aula que tem lá no curso que eu vou visitar o juiz na prática? E eu pergunto para o doutor Ricardo lá de Guarulhos, doutor, como que é o laudo que o senhor gosta? Mais extenso, mais curto? Como é que é? Mais longo? Enfim. Ele falou, Gleb, eu quero que um laudo que me esclareça. Aí, tá bom. Você quer mais fotos, quer mais imagens, quer mais texto? Gente, eu já vi diretor de vara me falar assim, doutor, sabe aquele menor laudo que o senhor poderia fazer? Se o senhor puder fazer, nós agradeceríamos. Tipo de 1 a 2 páginas. Você vê que muitas vezes o próprio laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, especialmente do Estado de São Paulo, tem no máximo 2 páginas. Eu, particularmente, acho muito curto. Muito curto. Não dá praticamente para falar nada. Apresenta o perito e só fala se é verdadeira ou falsa. Dá muitas alegações. Por isso que, das vezes que apareceram para nós, para impugnar laudo de criminalística, do Instituto de Criminalística, não que sejamos melhores do que ninguém. Apresentamos um parecer e, consequentemente, tivemos êxito. Porque falta fundamentação. Mas tem juízes que pedem que seja extremamente condensado mesmo. Como se fosse uma... sabe, gente, uma opinião tua. Mas você fala, não, eu posso fazer, excelência, mas pelo menos eu preciso esclarecer.
Então você pode cortar muita coisa aqui, se você quiser, e depender da situação que é apresentada. Mas quem vai te falar isso é o diretor da vara, tá bom? Laudo, professor, eu apresento mais ou menos figuras. Gente, quanto mais figuras tiver o teu laudo, melhor. Figuras que eu falo é assinatura. Você recortou ela várias vezes, né? Você pegou a assinatura e foi puxando e explicando, tá bom? Sem problema nenhum. Posso pôr gráficos, põe sempre a tabela do tio Rodrigo no final. Posso cortar um pouco o texto, posso pôr mais texto. Depende de quem te contratou, pessoal. Então nós temos que seguir a linha daquele que realmente lhe chamou, tá bom? É que nem a prova. Sabe o que eu me lembrei agora? A prova técnica simplificada, que muitas vezes o juiz pode nos chamar para que a gente possa apresentar apenas uma opinião de uma ou duas páginas. E recebe ali em torno de um salário mínimo para fazer esse trabalho. É muito tranquilo, tem obviamente acesso ao processo e apresenta aquilo. Quando a assinatura é muito gritante que realmente é falsificada, tá? Tem um aluno nosso, Ed Clay, que faz muito isso. Se não me engano, ele está em Recife, tá bom? Então ele faz muito isso lá. E ele apresenta, acho que 5, 8, né, desses por semana. É bem legal, tá? Bom, aqui tá, gente. Aí, primeira coisa, o laudo, você faz uma petiçãozinha de apresentação. Ou seja, você vai juntar, tá certo, gente? O laudo pericial, tá? Sempre aqui no primeiro momento, suposta alegação de falsidade. Você vai provar se é falso ou não daqui para frente, tá? E sempre colocando o artigo de lei, porque significa que você respeita a legislação. Teu nome sempre e o CPF. Bom, aqui você vai colocar o nome do processo, o nome do autor, o nome do réu, tá? Aqui você vai fazer um resumo bem rapidinho do processo. Trata-se de uma separação judicial, trata-se de uma rescisão contratual, trata-se de um empréstimo que não foi feito, tá? Basicamente é isso. Professor, eu posso colocar aqui um currículo, por exemplo, uma pergunta comum, tá, dos alunos, por isso estou falando isso. O currículo do perito, eu coloco aqui, professor, sim ou não? Gente, na minha opinião, não. Sabe por quê? Porque você já apresentou o seu currículo na petição de aceite. Então, tecnicamente, nós não colocamos aqui o seu currículo novamente, tá? Teoricamente. Mas, é claro que do ponto de vista marqueteiro para você, seria bom colocar um parágrafo com a tua apresentação aqui. E se você não quiser fazer isso, sabe aquelas cabeçalhos que a gente faz aqui, gente? Tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, colocando o teu nome e teu contato? Deixa isso em todas as folhas. Também é legal, tá? Bom, aí toda essa parte inicial, a partir do tópico 3, pessoal, o que significa? A partir do tópico 3, basicamente, meus caros amigos, é o que, professor? É a estrutura do laudo pericial. Então aqui é uma parte teórica que vai demonstrar para o juiz que você realmente está respeitando a lei. Nós sempre trabalhamos, gente, com análise científica da assinatura, porque não deixa de ser uma ciência a perícia grafotécnica. Então, se alguém pergunta para você, é uma ciência a perícia grafotécnica? Resposta, sim. Por quê? Porque ela tem princípios básicos e ela tem resultados práticos e comuns a todos. Isso é ciência, tá? E vai seguindo. Aí vamos falar um pouquinho sobre a perícia grafotécnica. Weber, eu quero retirar essa parte. Tudo bem, pessoal. Não tem problema nenhum. Tá? Você pode retirar. Posso reduzir, professor? Pode. Posso usar até inteligência artificial? Por exemplo, eu copio essa parte aqui e jogo na inteligência artificial, né? Resuma estes parágrafos para mim. Ele faz isso para você. Fica a teu critério, tá bom? Grafoscopia, vem falando, né, gente? Os elementos da grafia. Isso mostra que você é uma pessoa estudiosa. Nós não temos uma aula completa do laudo, gente, lá no curso. E eu vou explicando ponto a ponto aqui para vocês. Eu não vou ficar falando isso aqui, que nós temos aula sobre isso lá no curso, tá? Mas eu fui trabalhando ponto a ponto com vocês aqui, tá? Mas quanto mais elementos, sem dúvida nenhuma, dá conteúdo. Pelo menos para impugnar fica mais difícil, sem dúvida nenhuma. Então, toda essa primeira parte, gente, é uma parte o quê? Teórica. Certo, gente? É uma parte de fundamentação. Agora, a segunda parte aqui, gente, a partir do item número 21, aqui nós já iremos começar a trabalhar com a prática.
E aí colocamos aqui como exemplo, né, a cédula bancária, do crédito bancário, e a assinatura lá do cidadão. Muito bem. E aí nós estamos trabalhando, né, gente, ponto a ponto aqui, certo? A coleta, os documentos juntados, a peça de confronto e a peça questionada, tá bom? Lembrando, gente, que todos esses detalhes, se você quiser fazer, tem o nosso curso completo de laudo perfeito. Se você quiser se aprofundar e não sabe mexer muito bem com isso, lá eu te ensino, tá? Então vamos lá. Aí você vai, gente, veja que eu estou batendo ponto a ponto aqui, ó. Falando aqui, por exemplo, da habilidade, falando da letra e colocando sempre figuras. Falando do ataque, falando do remate. Fui batendo aqui, gente, ponto a gramas. E batendo ponto. Quanto mais pontos você colocar, gente, e mais figuras, melhor. Por quê? Você sabe que no parecer a gente rebate exatamente aquilo que o nobre perito não colocou. Então, quanto mais fechadinho você deixar, sem dúvida nenhuma, fica muito melhor. Praticamente todos aqueles itens do tio Rodrigo, lá da tabela, nós colocamos. Aí nós começamos a fazer umas gracinhas aqui no Word. Tudo isso no Word, tá, pessoal? Veja que está no Word aqui, ó. Você consegue ver no cantinho? Não é nenhum aplicativo de última geração. Não, não. Faz no Word, meu filho. Não inventa moda. Vai no arrozinho e feijão, tá? Olha aqui, ó. Posso colocar até... Eu coloquei a mão da figura aqui da pessoa, mas eu poderia, professor, colocar o rosto dela? Pode. Entendeu? Para provar mesmo. A tabela. Lembrando, gente, que a tabela sempre é o quê do tio Rodrigo? É um checklist. É aquilo que vai te dar todos os parâmetros para que você possa analisar. Talvez você não tenha todos. Um ou outro, gente, talvez falte. Mas quanto mais, melhor. Tá bom? Você tem aqui a porcentagem, que é calculada pela própria tabela, que é muito bom, né? Facilita demais aqui a coisa. Fechamento. Sabe aqueles quesitos? Aqui é o momento de você responder, tá? Tem pessoas que gostam de responder os quesitos antes da conclusão do perito, tá? Não tem problema nenhum. Se você acha que é melhor, fique à vontade, tá? E aqui o fechamento realmente do teu laudo, tá? E toda a base legal. Professor, eu tenho que deixar toda essa base legal aqui, 5 páginas, com prova de onde nós tiramos isso. É como, gente, é como uma tese, é como um artigo, nós sempre colocamos toda a base. Tá bom? Lindo laudo, né? Transforma em PDF e manda para o fórum. Muito legal. E para fechar nossa aulinha de hoje, espero que vocês estejam gostando. E para mim passar muito rápido, pessoal. É muito louco isso aí. O tempo é relativo demais, né? Vamos lá. Parecer técnico. Gente, o parecer, o que é isso? É feito pelo assistente técnico. E o objetivo principal dele é você induzir o perito, induzir as partes, induzir o juiz que aquela pessoa fez ou não aquela assinatura, aquela que te contratou. Basicamente essa é a nossa ideia. Aí, claro, a estrutura é básica. A gente mudou um pouquinho aqui para não ficar ipsis literis, né? Uma cópia do laudo. Aqui sempre é legal você apresentar o perito. Por quê? Não me apresentaram o professor lá quando me indicaram como assistente técnico? E sim, mas aqui é legal vocês também colocarem a tua apresentação. Por quê, gente? Assistente técnico, quem te chamou foi o autor ou réu. Logo, é você que vai apresentar, né, para outros. E com certeza, espero que pesquise no tribunal e achem o seu nome, como aqui eu coloquei o meu. Beleza? Coloca um resumo aí do teu currículo, tá? O meu tem um pouquinho coisa, mas coloque bastante. Tudo que você tiver referente à perícia. Ah, eu fui caixa de supermercado. Por exemplo, eu fui lavador de carro, pessoal. Isso eu já contei para vocês. Eu já fui lavador de carro, de agência de carro, sabe, estacionamento? Que garagens, né? Cada estado chama de um jeito. Aqui chama agência de carro. E eu fui lavador de carro. Vou colocar que eu fui lavador de carro aqui? Não, né? Por quê? Que tem a ver com a perícia isso? Meu primeiro trabalho, eu costurava guarda-chuvas. Sério. Vinha aquela guarda-chuva só esqueleto, eu colocava aquela capa e ficava costurando com agulha e linha, junto com a minha mãe. Vou colocar isso aqui? Pra quê, meu filho? Tem a ver com perícia? Não, perícia de guarda-chuva, só se fosse, né? Não é o caso, tá? Bom,
Aí você faz um resumo do objeto da perícia, né? O que está sendo questionado, que no caso aqui é a assinatura da cidadã, tá? Vai embora, os comparativos. E aí, gente, nós vamos seguindo a linha de pensamento. Quanto mais argumentativo tiver a coisa, melhor, né? Melhor, tá bom, gente? Olha que bacana aqui, né? E tudo aquilo que você achar que é importante, você pode deixar grifado. Isso no parecer, no laudo também, pessoal. Se você achar que é interessante, ó, deixa em negrito assim, não tem problema nenhum, tá? Cada um tem seu estilo, né? O estilo de escrita. Isso é muito subjetivo. Tem pessoa que fala, nossa, eu jamais colocaria esse padrão amarelo no meu texto. Meu amigo, cada um no seu. Entendeu? A gente colocou aqui como exemplo e respeitamos a todos. Tem pessoas, eu adoro ficar pintando, né? De verde, de amarelo, né? De rosinha. Tem gente, pessoal, que adora escrever, fazer isso. Cada um no seu estilo. Tá bom? Cada um da sua maneira. Tá? Eu sempre gosto, gente, de colocar imagens, sabe? De microscópio. Sabe aquele microscópio que a gente tem? Pode ser tanto manual, aquele que a gente usa sem cabo, ou aquele que a gente utiliza no computador. Você tem essas imagens aqui, né? Aí você acopla ao seu celular, se ele for aquele manual mesmo, e aí você tem essa visão aqui. E aí tem a tabelinha lá do meu querido, sempre a tabela, né? A tabela não é só para o laudo, a tabela também é para o parecer, né? E aí, claro que eu estou analisando uma segunda assinatura, não é? Aqui, ó. Aqui eu consigo ver todos os detalhes, né, gente? A ausência da massa, o sentido da escrita, né? Aqui o excesso da massa. Muito legal, né? A mudança da rota, tá? Mais uma tabela. E aí eu chego à conclusão, tá bom, gente? Que foram, nesse caso, né? Que foram assinados, tá bom? Detalhe que é importante, nesse caso, gente, coloquei delegacia de polícia porque era um caso que estava rolando inquérito também, tá? E aí fecho. Pronto, e as referências sempre as barras. Gente, professor, você poderia ter colocado mais figuras. Você poderia também, professor, ter pego essas assinaturas e ter feito como no laudo, professor. Ataque, remate, inclinação, tudo bem. É estilo. Depende o momento que você apresenta o teu parecer. Se eu for apresentar antes o meu parecer, e esse foi antes, eu não vou colocar todas as análises, pessoal. Porque com certeza virá o laudo e não vai me deixar brecha para questionar depois. Se eu apresento antes, eu coloco um parecer com poucos detalhes, como é o caso aqui, aí vem o laudo, aí eu apresento um parecer completo. Você entende qual que é o momento? Então, se for antes do laudo, pouca coisa. Você guarda a munição. Então, você vai querer gastar toda a munição, aí depois o fulano vai atirar pra caramba em você, e aí depois você vai ficar sem munição nenhuma. Me reporto ao parecer hora apresentado. Já foi, filho. Já gastou toda a sua saliva e toda a sua energia e todo o seu material. Então tomem esse cuidado também, que é muito importante. Tá bom? Gente, essa aula, como eu disse a vocês, foi uma aula de complemento à aula de sábado passado. Quem não assistiu a aula de sábado passado está disponível aqui na plataforma Hotmart também. Foi uma aula solidária, mais uma vez agradeço as doações. Para esta aula de hoje aqui, hoje, não há inscrição para receber certificado, é só realmente o conteúdo aqui necessário a todos vocês, tá bom? E espero que vocês tenham aproveitado esse nosso bate-papo, que realmente se eu tivesse falado isso na aula anterior, nós teríamos quase batido 2 horas, né? Na aula passada. Por isso que nós dividimos aqui em 2, tá bom? Então quero mais uma vez agradecer a cada um de vocês. Muitíssimo boa noite, bom final de semana, que Deus abençoe a todos, fiquem bem e até o próximo bate-papo. Tchau, pessoal, até a próxima.